Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre tema, sobre linha de pesquisa de um programa de mestrado e sobre título. São 3 coisas diferentes que eu vou tentar trazer para você de uma forma mais lúdica possível, de uma forma onde você consiga entender e conseguir fazer essas diferenciações quando você for preparar o seu projeto para ingresso ao programa de mestrado ou o próprio projeto, ou ainda escolher o seu programa de mestrado e a linha de pesquisa correta. Então vamos lá. Eu vou fazer essa pauta em cima da pergunta do Fernando Leal. Ele colocou o seguinte: boa tarde, professora. Acompanho já há algum tempo o seu trabalho e admiro muito. Muito obrigado, Fernando. Nós estamos aqui realmente para conseguir promover um melhor conhecimento para o Brasil e aumentar aí o conhecimento e as aptidões com relação à ciência, com relação à tecnologia, à criação de projetos que possam auxiliar a nossa sociedade. E você também pode deixar dúvida, assim como o Fernando, que a gente vai ter o prazer de preparar pautas e auxiliar e compreender melhor as dúvidas, pesquisar algumas vezes quando necessário, para que a gente coloque aqui para você. E o Fernando colocou o seguinte: tem uma dúvida em relação ao projeto de dissertação. Ao estabelecer o título do trabalho, este inicia com o tema de linha de pesquisa ou esta não compõe o título? Então vamos lá, Fernando. Essa não é uma dúvida só sua e eu acredito que o que houve aqui foi uma confusão, até numa dificuldade de entender esses nomes para quem está entrando num programa de mestrado, né? Porque são muitos nomezinhos que nós não conhecemos. Primeiro, a questão de entender que o mestrado trata-se de um stricto sensu. Então, quando você vai procurar os programas de pós-graduação, você vai procurar dentro da pós-graduação, só que na abinha stricto sensu. Existem algumas instituições que vão ter lá no programa de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Aí dentro dos programas de stricto sensu existem os programas específicos. Por exemplo, tem o programa de pós-graduação de stricto sensu em educação de uma universidade X. Então vai ser PPG, né? Programa de pós-graduação Edu, por exemplo. Cada universidade vai ter sua sigla para o programa de pós-graduação. Então você chegou lá numa universidade, foi lá na abinha de pós-graduação, optou por stricto sensu, colocou nível mestrado e chegou, por exemplo, num programa de pós-graduação em educação. Ok, me interessei por esse programa de pós-graduação. Dentro desse programa de pós-graduação, hipoteticamente, nós vamos ter as linhas de pesquisa. O que isso quer dizer? Significa as linhas que esse programa de pós-graduação investiga. Como, por exemplo, digamos que nesse programa de pós-graduação nós tenhamos a seguinte linha de pesquisa: educação inclusiva e políticas públicas e biopolíticas. O que isso significa? Que esse programa específico não vai trabalhar, por exemplo, com literatura, não vai trabalhar com outras áreas da educação, como desenvolvimento e transtornos de desenvolvimento, distúrbios de desenvolvimento. Ele vai trabalhar com 2 linhas: inclusão, educação inclusiva, e vai trabalhar com a linha de pesquisa voltada à criação de políticas públicas. Então, significa que esse programa vai ter esses 2 olhares. Então, se você tem, por exemplo, interesse em investigar como criança se estabelece, como ela se relaciona com relação à literatura, não é o programa. Eu quero investigar as habilidades ou formas de educação alinhadas ao lúdico. Então, eu quero investigar o lúdico na educação infantil. Não. Esse programa de pós-graduação em educação vai trabalhar com 2 linhas de pesquisa: a linha de inclusão e a linha de criação de políticas públicas. Ou seja, esse programa vai se interessar, ele está habilitado para desenvolver, para trabalhar com estudantes que tenham interesse em desenvolver alguma coisa nessas 2 linhas. Ou seja, investigar como funciona programas de inclusão, trazer metodologias de inclusão, trabalhar com toda essa esfera de inclusão e trabalhar com pessoas que queiram criar mecanismos para desenvolvimento de políticas públicas específicas, ok? Isso é linha de pesquisa. Então, linha de pesquisa é que dentro do rol, dentro das possibilidades daquela grande área, o programa
programa tem interesse e ele trabalha com linhas específicas. Mas, dentro dessas linhas, existem uma infinidade de possibilidades. Digamos, então, que você se inscreveu no programa de educação. Digamos que a linha que você escolheu entre políticas públicas e educação inclusiva, você escolheu educação inclusiva e agora você vai ter que escolher um tema, porque dentro da educação inclusiva você tem uma infinidade de temas. Então, você vai pesquisar um tema dentro da educação inclusiva. E aí, você se interesse pelo tema das salas de recursos multifuncionais. Então, a sua linha de pesquisa é inclusão, educação inclusiva. A sua linha de pesquisa está dentro de um programa de educação e você se interessou pela sala de recursos multifuncionais, que são aquelas salas que vão absorver as crianças que tem dentro desse processo de educação inclusiva. Ah, entendi. Só que ainda, falar sobre sala de recursos multifuncionais é um tema. Você pode falar muitas possibilidades dentro desse tema. Então, você vai começar a investigar. Esse tema é grande. Esse tema é um guarda-chuva de possibilidades que você vai desenvolver. Então, vamos lá. Você chegou no programa de pós-graduação stricto sensu. Você escolheu um programa de pós-graduação em educação. Dentro desse programa só tinha 2 linhas específicas, linhas de pesquisa. Dentro dessas 2 linhas, você se interessou pela linha de educação inclusiva e dentro da educação inclusiva, você se interessou. Agora, você já delimitou o seu tema. Não, você escolheu um tema. Agora você vai buscar a delimitação do tema. Então, você começa a pesquisar, vai lá na plataforma da CAPES de teses e dissertações, vai lá na plataforma do IBCT e aí você vai começar a pesquisar em teses e dissertações quais são as possibilidades da sala de recursos multifuncionais. Aí você investiga e aí você se interessou, hipoteticamente, de trabalhar com o seguinte tema, título. Agora a gente vai pegar desse tema, que é a sala de recursos multifuncionais, a gente vai delimitar o tema. Aí que vai vir o seu título. Então, vamos lá. Sala de recursos multifuncionais. Pesquisei e me interessei. Como é a preparação para realizar a inclusão de alunos com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e com autismo? Como que funciona uma sala para recepcionar essas 2 características de alunos? Entendi agora. Então, eu estou delimitando o meu tema. Tá, e agora o que eu vou fazer? Eu estou pensando em como que eu vou saber? Eu vou propor um formato de sala de recursos? Eu vou estudar como uma escola faz isso? Aí você já vai ter que pensar nessa delimitação do tema. Então, veja, a gente está agora pensando na delimitação, puxa, já sei. Eu vou estudar, lógico que você vai discutir com seu orientador ou até mandar um e-mail para o professor que está pensando em te orientar. E aí você pensa, puxa, eu vou estudar. Digamos que você tem uma escola modelo ou você quer saber como as escolas da sua região estão fazendo, se elas possuem essa sala, como que elas lidam, como elas preparam os professores. Então, você vai ter que delimitar esse tema. Decidi. Eu quero saber como uma escola ou como um conjunto de escolas trabalham ou promovem, preparam suas salas de recursos e multifuncionais para receber alunos com TDAH e autismo. Pronto. Agora eu delimitei meu tema. Daí, então, que vai vir o meu título. Então, aí você vai, dentro dessa delimitação que você fez, colocar o título, como, por exemplo, recepção ou preparação da sala de recursos multifuncionais para atendimento de alunos com autismo e TDAH. Daí você pode até colocar estudo de caso ou estudo na região X. Aí você tem um título. Então, veja, o título não necessariamente incorpora dentro de si nem o tema e nem a metodologia científica. O título é o tema delimitado, é o tema que vai trabalhar dentro da sua proposta de resolver o seu problema, dentro da sua questão norteadora. Então, você delimita o título, cria a questão norteadora que você vai
vai investigar, e aí sim você produz o seu tema, o seu título. Então, título é o tema delimitado, o tema já é a grande área, a linha de pesquisa vai vir no projeto assim, bem embaixo, linha de pesquisa, educação inclusiva, ok? Vai vir ali no campinho onde você coloca recuado, trata-se de um projeto para ingresso ao programa de mestrado dentro do programa de educação da Universidade X, tá ok? Eu espero ter ajudado, tentei explicar bem devagarzinho, bem separadinho, num exemplo que eu achei que todo mundo conhece, né? São linguagens, são temas que são fáceis de compreender porque faz parte do nosso dia a dia, mas se você tem alguma dúvida ainda, você pode deixar aqui, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e estamos aqui para isso. Um grande abraço e até a próxima!